Olha, a Hannah Arendt é uma mulher fenomenal, tanto na extensão do que ela escreveu, como na profundidade. Isso se deve, em grande parte, pela biografia dela. Ela é uma judia na Alemanha dos anos 20 e 30, quando ela se forma e começa a estudar a série filosofia. Ela vai ser discípula nada mais nada menos que de Heidegger, com quem aparentemente ela tem até uma fé amorosa. O importante da relação dela com Heidegger, o que ela pega do Heidegger, e o Heidegger teve muitos discípulos, uma influência extremamente grande no pensamento ocidental, de esquerda em particular, é exatamente a crítica à ideia do absoluto. A política feita em nome de Deus, ou de Deus dito sobre outros nomes, a totalidade, o holismo, o global. Em outras palavras, ela briga contra aqueles que, pelo conhecimento da verdade, entram na política com certo tom de superioridade. Os nazistas fizeram isso. E ela, obviamente, para não acabar precocemente das cinzas às cinzas, no campo de concentração, ela tratou de fugir e foi parar nos Estados Unidos, onde desenvolve a maior parte da sua obra. A sua obra começa com a discussão da categoria de amor em Santo Agostinho e evolui rapidamente para temas bastante explicitamente políticos, como a questão do totalitarismo, o que nos leva a cometer atrocidades, sobre a condição humana, que também é um tema linkado com o agostinianismo, o da Revolução, e outros livros importantes, com artigos menores, sobre política dos Estados Unidos no fim dos anos 50 até o começo dos anos 70. Uma obra extremamente interessante. A questão da autoridade, a questão da verdade na política, a questão do mentir na política, que não é correspondente a não falar a verdade, são questões que a Hannah Arendt se aprofundou enormemente. E ela tem um livro particularmente importante, que é o livro que ela comenta, o julgamento do Eichmann. O Eichmann, como vocês sabem, é um dos carrascos nazistas, responsáveis pelo Holocausto, é o mentor intelectual da coisa, não no sentido de ter sido ele que inventou a coisa, mas ele que operacionalizou a coisa. E ele foi capturado pelo Mossad, pelo Serviço Secreto de Israel, na Argentina, foi raptado na Argentina e julgado em Israel. A Hannah Arendt, a pedido de um jornal, cobriu esse julgamento e narrou em capítulos no jornal. E o julgamento decepcionou a esquerda e decepcionou a direita. Decepcionou os próprios judeus e os movimentos sionistas. Decepcionou todo mundo, em parte porque ela mostra que grande parte da responsabilidade do Holocausto não vem de uma imposição tirânica sobre inocentes, mas que o povo dos países em que os judeus foram perseguidos e assassinados queria isso, ajudou, ativamente participou do processo. Em segundo lugar, que uma mesma lógica que estava sendo posta em questão na crítica ao Holocausto era uma lógica que estava presente no debate entre as facções.
era o poder do Estado e o seu direito a tudo e a todos. Ela com isso não agradou nem a esquerda, nem a direita, nem os judeus e foi extremamente criticada. Mas é uma obra que merece ser lida, relida, pensada e repensada, porque a banalidade do mal, que é o subtítulo do livro, está presente absolutamente de forma irritante no nosso cotidiano, e hoje em dia talvez mais do que na época que a Hannah Arendt escreveu o livro. Não sempre. Bem, no capítulo 1, a Hannah Arendt se preocupa em determinar o significado da palavra revolução e da ideia de revolução. E ela nos lembra várias coisas importantes. Mais uma vez, o livro é denso, a minha interpretação é parcial e, evidentemente, a vida é curta e a arte é grande. Então, você que está ouvindo tem que pegar o livro uma hora e fazer a sua interpretação dele. Eu vou pensando coisas importantes dessa definição, é o meu juízo, naturalmente. A primeira coisa que talvez seja importante ver é que a revolução, que os gregos chamaram de metabolismo social lá atrás, a mudança social, sempre teve uma conexão com a questão social, com a desigualdade econômica na sociedade, a desigualdade de direitos na sociedade. Então não é uma novidade da Revolução Francesa trazer os pobres para a política, para a ideia da revolução, para a ideia de transformação. Metabolismo social, desde Platão e Aristóteles, tem a ver com a desigualdade. Só que não tem de forma linear. E nem sempre o que eclode de baixo da sociedade para cima vai trazer melhora para essa sociedade. Muito bem. O que é novo com a questão social, que a Revolução Francesa traz, seguindo as trilhas do Iluminismo, é em grande medida a ideia de que não é necessário que haja pobres. Não é necessário que haja desigualdade. Nós criamos uma ideia nova nesse cenário. A ideia é de que a desigualdade e o sofrimento dos pobres é algo absolutamente evitável. É algo que fica patente pela experiência colonial norte-americana. Os americanos não conhecem o espetáculo da extrema pobreza. No máximo, a gente pode dizer, bom, eles tinham escravos. Tinham. Provavelmente, os escravos norte-americanos viviam melhor do que o setor mais pobre da sociedade francesa ou da sociedade inglesa, da mesma época. Não se trata, obviamente, aqui de fazer nenhuma apologia à escravidão. Se trata simplesmente de constatar que a diferença social nos Estados Unidos é muito diferente do que a diferença social na Europa. E, sobretudo, a miséria extrema não existe nos Estados Unidos. Pelo menos como regra. A segunda ideia fundamental que o século XVIII traz é que a fonte de riqueza humana é o trabalho. E que, portanto, tanto Locke quanto Adam Smith, depois Marx vai beber nessa fonte,
estabelecem que, havendo força de trabalho e havendo mundo para essa força ser aplicada, a miséria é alguma coisa que não se justifica sobre hipótese nenhuma. É verdade que com essas ideias novas, a rebelião dos pobres já pode ser vista como prenúncio de algo inteiramente novo. Tá certo? Eu quero lembrar que Aristóteles, alguma coisa que eu falei já nesse mesmo canal, o Aristóteles vai dizer para a gente, com todas as letras, enquanto a sociedade precisar de escravos, ela vai produzi-los. É justamente quando a ideia de que é possível banir a dominação, a opressão, a escravidão da face da terra, é que a ideia da insurreição popular ganha o ar de trazer alguma coisa inteiramente nova para o mundo. Se isso acontece ou não é outra história, mas a possibilidade mental disso está dada pelo iluminismo. Curiosamente, a Revolução Americana não impacta a Revolução Francesa, a não ser nesse aspecto crucial. A América é uma terra de igualdade. E nós não vemos por que nós não possamos também fazer igualdade. Mas as ideias que foram veiculadas durante a Revolução Americana foram simplesmente esquecidas na Revolução Francesa. E o problema aqui é que a ideia básica dos americanos de criar um mecanismo de governo inteiramente novo, um mecanismo de ação, um mecanismo baseado na participação local e estadual, o que vai ser os estados depois, é inteiramente esquecido na França, porque a França parte de uma ideia que vem do Estado absoluto, de poder centralizado e indivisível. Quando a gente pega os teóricos franceses, sobretudo Rousseau, a gente vai ver a ênfase na indivisibilidade da soberania. E isso faz com que a experiência americana seja relativamente não compreendida pelos franceses. Diz Hannah Arendt, é como se o Estado Nacional, mais antigo que qualquer revolução, a tivesse derrotado antes mesmo de sua aparição. Se não imita-se nada, se não se inspira em nada na Revolução Americana, é porque existe uma ideia de Estado. E essa ideia de Estado é aquele Estado que exerce o poder absoluto e demiúrgico. Aquele Estado que é capaz de tudo e tem direito a todos. É a ideia de soberania nacional, que preside o interesse da França. A soberania nacional vai encontrar na França ser o depósito natural da questão social. É exatamente a pobreza da massa, que não desempenhou nenhum papel na Revolução Americana, vai ser identificada como a essência e o objetivo da Revolução Francesa. Robespierre, em determinada passagem, deixa isso muito claro. Enquanto os americanos estão procurando uma nova ordem política, uma nova ordem no século, capaz de garantir a liberdade, Robespierre vai nos dizer: república, monarquia, eu só conheço a questão social. Ora, o problema todo, fundamental nesta passagem, é que não importa para Robespierre o problema crucial da política, que é quem manda em quem domina quem. Na verdade, Robespierre quer libertar o povo de uma coisa e não
das pessoas que supostamente as oprimiriam. Robespierre está preocupado com a libertação da miséria. Para libertar-se da miséria, não existe limite ético, moral, social, político, humanitário, capaz de inibir qualquer curso de ação. E aí é que a Revolução Francesa vai entregando os pontos da liberdade para um discurso. Não é Hannah Arendt que diz isso, eu vou dizer, demagógico e populista. A Hannah Arendt é mais sofisticada e mais cautelosa. Muito bem. A segunda ideia é a ideia do inteiramente novo. O inteiramente novo vem com a superação da questão social e pela ideia de que a liberação do trabalho pode desempenhar uma nova fase de abundância. A mudança, até então da antiguidade, é uma mudança para o mesmo. Mas acontece que nós estamos num momento em que aqueles ciclos que até então presidiam a política e que vinham da antiguidade estão sendo rompidos por uma visão nova de história, uma visão nova de progresso, uma visão nova de movimento. Que visão é essa? O tempo cíclico dos antigos, nascimento, crescimento, apogeu e morte, declínio e morte, está sendo substituído paulatinamente por uma visão cristã, ainda que laicizada, da história. A história é a história que vai do princípio, o advento de Cristo, e o fim. O fim, quer seja a parousia, a segunda vinda, quer seja o apocalipse, o fim dos tempos. O que significa que a história passa a ter uma compreensão, um entendimento integral. É nesse sentido que a ideia de revolução vai se tornar mais problemática e vai aproximar muito a Hannah Arendt de um teórico pouco conhecido no Brasil, que é Voegelin, que trabalha essa mesma questão na nova ciência política. É a questão do gnosticismo, a questão da gente poder prever aquilo que é impossível de prever, que é o futuro. O futuro só existe enquanto mera probabilidade. Mas a gente concebe crescentemente a história como um recomeço súbito na Revolução, mas não como uma novidade. Não como uma novidade feita pela mão humana, não como uma obra de arte, como queria Maquiavel no Renascimento. Ela aparece como o desenrolar de uma cadeia de necessidades. Ela aparece como um sentido teleológico. Ela aparece como o Espírito Absoluto encarnado. Ela aparece como o cumprimento da história. Assim, se no começo das revoluções, inclusive da Revolução de 793, se luta em nome da liberdade contra a tirania, a ideia é que a liberdade vai cada vez mais ceder terreno. Ora, esse ceder terreno implica a gente pensar dois conceitos que hoje em dia, desgraçadamente, são confundidos à medula. Liberdade e libertação são duas coisas absolutamente diferentes. Um tirano pode libertar, mas ele não pode dar liberdade. O que é o processo de libertação? É o processo
de afastar as pessoas de uma opressão. É verdade que uma revolução, em certa medida, tem que fazer isso. Mas ela não se esgota aí, e nem é o objetivo dela esse. Nem é o sentido último dela esse. O sentido dela é a construção da liberdade. Muito bem. O que é liberdade? Liberdade só tem um sentido para Hannah Arendt. E creio que para qualquer um que goste de política. Liberdade é participar das decisões que afetam a sua vida em diálogo com a comunidade a qual você pertence. Isto é, a comunidade nacional. Isto é liberdade. Liberdade, portanto, depende de instituições que permitem o diálogo. Liberdade depende da criação de espaços em que as pessoas possam se medir no respeito recíproco da discussão. Esse espaço institucional pode ser criado do dia para a noite. Um clube revolucionário, como tinha em Paris durante a Revolução Francesa, é um espaço desses. As associações americanas que foram de município em município se criando, ou em torno das câmaras, ou em torno de clubes, é outra realidade semelhante. Os soviets na Revolução Russa é uma realidade dessas. Quer dizer, são instituições, embora criadas do dia para a noite. São os lugares nos quais a liberdade é possível. A Revolução Francesa, no seu curso desastroso da interpretação, vai confundir os dois termos. O objetivo da Revolução é a libertação do pobre da pobreza. O tema da liberdade, mais uma vez, é jogado para a lata do lixo da história. Aliás, como uma impossibilidade. É verdade que ninguém é livre senão entre iguais. É preciso, portanto, que alguma esfera de igualdade compareça para que se possa alguém julgar livre. A única esfera de igualdade em que a liberdade faz sentido, a única esfera, não existe outra, é a capacidade de falar e a capacidade de ouvir. É a capacidade de falar no espaço público, é a capacidade de emitir opinião, é a capacidade de pedir prestação de contas. É a única capacidade condizente à liberdade. Todas as outras, por exemplo, o direito de consumir, o direito de ser assistido na velhice, o direito de ser amparado numa doença, isso nos libera de opressões, mas não constitui a liberdade, que é outra coisa. Liberdade é participação. Isso se dá entre iguais, e não é qualquer igualdade. É uma determinada igualdade. Para o grego antigo, essa igualdade estava condicionada, obviamente, à diferença entre as pessoas. Aquelas pessoas que estavam nas relações necessárias de subordinação estavam fora do escopo da cidadania, como eram as mulheres, as crianças e os escravos. Agora, nas condições da modernidade, ninguém, razoavelmente falando, pode ser excluído. E aí é que é fácil escorregar, esquecer o conceito de liberdade e caminhar para sinonimizar liberdade com libertação. Atenção, atenção, essa é a mensagem da Hannah Arendt. Quando você faz isso, você descola o tema de como se limita o poder de quem manda, como você pode participar desse mando, para o problema de quem vai me libertar. A questão sai do pobre e vai para aquele que é o Deus na terra, que vai tirá-lo dessa condição de opressão, vai libertá-lo da miséria. Essa passagem é importantíssima, porque quando alguém fala
em nome do povo, quando alguém fala em nome do pobre, quando alguém fala pelo pobre, caça o direito do pobre empírico, do pobre concreto falar. É por essa razão importante que os homens de letras vão traduzir a Revolução Francesa exatamente em termos de uma revolução regida pelo espírito, que eles são os legítimos intérpretes. Eles fazem a Declaração Universal dos Homens, no lugar dos Estados Unidos, que criou o quê? Uma Constituição. Para um povo empírico, para pessoas reais que fazem política e que têm liberdade. A França criou uma Declaração Universal do Homem e do Cidadão. O que é uma Declaração de Direitos Universais? É aqueles direitos que qualquer homem tem, independente das suas diferenças, independente do tempo e do espaço, independente da sua condição. Ora, esse homem que é independente de qualquer materialidade é um homem que não pode falar, porque não tem de onde falar. Ele tem que ser representado por um poder. E essa operação de separar, de confundir, melhor dizendo, liberdade com libertação, a ponto de fazer a libertação engolir a liberdade, esconde aqueles que vão falar em nome do povo e assim tiranizá-los. Essa, me parece, a grande mensagem que esse capítulo encerra. Muito bem. Veja que o livro realmente é denso. Principalmente esses 2 primeiros capítulos são fantásticos. Segundo capítulo é a questão social. E o terceiro é a nova ordem secular. São os 2 temas centrais no debate político a partir das revoluções. Um tema é o tema da pobreza na política, e na pobreza como condutor das revoluções, e o segundo tema é o constitucionalismo e as constituições como decorrência de uma prática humana. Portanto, ela não está falando só das revoluções, ela está falando das origens da sociedade moderna, como propondo 2 caminhos aporéticos para sua construção. Um caminho que pretensamente caminha para a igualdade, que é o caminho que enfrenta a questão social, e outro caminho que privilegia a liberdade. Ambos caminhos realizam muito precariamente a solução da questão social, e ambos caminhos matam a liberdade política como centro nevrálgico da organização sociopolítica. Quer dizer que, na verdade, se há um polo fraco que tem que ser defendido, é a liberdade contra a tirania. Muito bem. A questão social, vamos nos entender, não é a pobreza. Pobreza está tematizada na política desde 25 séculos. Não é isto. A questão social é importante para a política porque ela traz o tema da necessidade. Veja, necessidade é um termo equívoco. Significa, do ponto do indivíduo, aquilo que ele precisa. Quer a origem desse necessitar, seja o estômago ou fantasia. Eu posso ter necessidades, como de fato tenho, você também que está me ouvindo, tem, que são necessidades absolutamente caprichosas. É a nossa fantasia que dita que nós precisamos aquilo para ser felizes, aquilo para ser completos, ou simplesmente precisamos daquilo para viver. Não importa se vem ou não melhorar a nossa situação de saúde ou qualquer outra coisa assim. Não é isso que está em jogo. Necessidade tem um outro sentido que se confunde às vezes com este, mas não é.
Necessidade é aquilo que não pode deixar de ser. Aquilo que não adianta, o que a gente venha fazer, vai acontecer. É, por exemplo, quando eu digo que necessariamente o homem morre. Está na definição do homem ser mortal, ele vai morrer de qualquer jeito. A gente pode não saber quando, pode atrasar o processo, mas que vai acontecer, vai acontecer. Esse sentido de necessidade é o sentido que mais ameaça a liberdade possível. Por quê? Porque esse sentido de necessidade, ele demanda uma outra noção para ser verdadeiro, que é justamente a noção de verdade. Eu, para determinar um curso de ação como um curso de ação necessário, eu preciso ter o domínio da verdade do mundo. E esse domínio da verdade do mundo, como diz respeito a coisas futuras, que é onde a linguagem da política vai incidir, necessariamente significa que eu tenho que ter a verdade do futuro. Eu tenho que ter uma teoria da história. Ora, é aqui que o conceito de necessidade aparece. Primeiro, aparece como um simbolismo puramente biológico. É a necessidade do estômago. Os pobres surgem em Paris porque estão famélicos, de pé ou vítimas da fome, e etc. Não de pé aqueles que têm sede de liberdade. A diferença é enorme. Essa ideia da fome como um impulso biológico, inscrito na animalidade mais estrita, é o que vai levar a uma aproximação logo posterior de entender a sociedade como um metaser. O simbolismo biológico vai alimentar toda a teoria organicista e sociológica da história. A fome deixou de ser a fome deste indivíduo e passou a ser a fome do povo, a fome da multidão. Esta realidade nova é a questão social. É simplesmente o fato da pobreza. É o estado da pobreza primariamente desumanizada, de indigência e miséria extrema, que coloca o indivíduo e quem assiste sob o dilema absoluto da necessidade. O que ela está enfatizando a todo momento no livro, portanto, é exatamente esse impulso absoluto da necessidade. Na Revolução Francesa, os pobres apoiam a revolução e matam em seu nome. Robespierre, representando esses pobres, vai dizer que a mais sagrada da lei é o bem-estar do povo. O mais irrevogável título não é mais a liberdade, é a necessidade. Os direitos do sans-culotte não são os direitos de participar entre iguais, mas são direitos que são muito familiares para a gente. Vestuário, alimentação e reprodução da espécie. É evidente que a implicação da ideia de necessidade para a ideia das relações entre as pessoas é que ela induz necessariamente ao terror e à morte da revolução. Robespierre, palavras dele, estamos fadados a sucumbir, porque na história da humanidade ainda não chegou o tempo de fundar a liberdade. Porque temos pobres? É a felicidade do povo que tem que estar
acima da liberdade. É verdade que depois, fatalmente, entra o problema morfético de saber como é que você mantém a felicidade do povo e a igualdade sem liberdade. Mas vamos deixar isso aqui, que é só uma reação minha aqui. Daí, transformar os direitos humanos, que é uma coisa que vem da antiguidade, sobretudo da Idade Média, no direito do sans-culotte, no direito dos descamisados, se a gente preferir uma versão peronista da coisa. Não é? Assim, a ciência política, que sempre foi a ciência das instituições, a ciência daquilo que garante a liberdade, cede terreno para a reflexão da revolução. E entra duas outras ciências, a ciência econômica e a ciência da história. Conclusão de Marx, por exemplo, do fracasso da Revolução Francesa, é a incompatibilidade da liberdade, a incompatibilidade total entre liberdade e pobreza. A ideia é que a pobreza é força política. Ora, essa contribuição é fundamental para a sociologia que se cria então. Sendo incompatível a liberdade, nós não temos que buscar a liberdade. Se só alguns podem ser livres, porque o espetáculo da pobreza é presentemente inevitável, que ninguém seja livre, todo mundo igualmente escravo. Resta saber como fica o papel de quem comanda. Isso é o impensado, isso é aquilo que a história não responde. É evidente que sempre que a gente vai ver a pobreza como força política e a suposta inecessidade dessa existência dessa pobreza, o resultado imediato e assustador é que toda pobreza é explicada como se fosse resultado único de violência e usurpação. Portanto, que a pobreza é fenômeno primariamente político. Ora, ninguém está negando que não haja componentes políticos na pobreza. Mas não há só componente político na pobreza. Há componentes que são propriamente econômicos, componentes tecnológicos, componentes de produção objetiva de riqueza, de organização da produção e do consumo. Há, enfim, uma enormidade de fatores que determinam a pobreza. O que o marxismo tem de deletério nesse caso é que traz uma redução. Toda pobreza é política. Portanto, toda pobreza é superável. Não importa o resultado imediato dessa economização da realidade. Ora, onde, então, combater a pobreza? Não à toa, os revolucionários do século XIX, os que beberam na Revolução Francesa, os que fizeram a Revolução Russa, eles têm claro que duas coisas libertam da pobreza. Uma é propriamente política, mas que será sacrificada em seguida, que são soviets. A outra é a eletrificação, é modernização da sociedade. Ora, a modernização da sociedade só pode ser conduzida por uma camada de modernizadores. Os fatores econômicos sendo a causa da opressão, leva à necessidade de colocar os cientistas à frente da sociedade, para alocar os melhores recursos para ter os melhores resultados. Quer dizer que
se a revolução vai ser a liberdade do Soviet e a técnica da eletrificação, resolvendo a questão social, a lógica cientificista que prevalece nessa empreitada vai simples e puramente matar a política em nome desta eficiência. Não à toa que o camarada Lenin, o grande Lenin, vai justamente defender a tese que um povo atrasado seria inapto para vencer a pobreza com liberdade. Portanto, sacrifiquemos os pobres para que o partido libere os pobres. Veja bem, agora começa a ficar claro qual é a simetria política que nós estamos falando aqui. Aqui se encaixa Lenin nos fracassos da Revolução Francesa. É o partido que deve liberar os pobres, porque estes não se liberam sozinhos, porque são atrasados. Sem liberdade, com liberdade, o pobre não se conduz ao caminho da perfeição. É claro que nessa toada vai toda a crítica que o marxismo faz ao pobre empírico, porque o coitado pobre empírico é um alienado. Ele não pode ter liberdade porque ele não sabe o que ele quer. Sabe o partido, sabe o grande representante daquele que quer destruir a questão social como questão, superando-a, não é? E, eventualmente, um outro pobre vai ter que ir para o paredão, porque é quase que uma decorrência inelutável desse processo. A Revolução Francesa nos lega a ideia, portanto, que a revolução deve ser desejada e existe para acabar com a pobreza. E isso vai fazer com que as duas revoluções, a americana e a francesa, diverjam enormemente. Só que só uma legou sentido revolucionário e a outra não. Justamente a que não se mexeu com a pobreza. Muito bem. Qual ponto fica particularmente importante para a gente avançar no entendimento mais profundo desse capítulo? O ponto é precisamente a questão do povo. O que é este povo? O povo da Revolução Americana e o povo da Revolução Francesa são dois povos diferentes. Os homens da Revolução Americana, se por acaso eles chegaram a amar o povo de alguma forma, eles não fizeram nada pelo povo. Eles fizeram porque amaram o poder. E veja, como a gente não é religioso, não tem nada de errado em amar o poder. Desde que você saiba disso. Eles não fizeram nem pelo povo, nem para o povo. Eles fizeram para si. Nesse sentido, eles puderam ser livres. Porque o povo, como tal, não existe, a não ser como um agregado de indivíduos que mantém relações entre si, algumas necessárias, outras não. Quer dizer que o povo, nesse caso, é uma pluralidade. Quando eles falaram nós, o povo dos Estados Unidos, quer dizer exatamente nós que logramos, a partir da nossa ação concreta, construir um poder comum. Nós não estamos pensando aqui num povo como um cogumelo que brota do chão, como uma realidade orgânica. Nós estamos pensando um povo aqui que é um bando de indivíduos que resolve agir em comum, por um acordo que estabelece entre si
uns com os outros. Muito bem, não é isso que acontece na França. Na França, o governo não fará pelo povo e nem fará do povo, porque o governo reconhece, até o terceiro estado, até o sans-culotte, que eles não são povo. Ele fará pelo povo. Os americanos puderam depois definir democracia como governo do povo, para o povo e pelo povo. Os revolucionários fazem pelo povo. Eles não são do povo e nem são para o povo. Eles são pelo povo. O que isso quer dizer? Que a liberação da necessidade fazia parecer a política um brinquedo de crianças. Virtude passa a ser a única vontade do Estado na criação da felicidade, que é a superação da questão social, a superação da pobreza. É por isso que o francês vai falar no le peuple, o povo, que é a palavra-chave para entender a Revolução Francesa. Le peuple não é mais o conjunto do povo francês, o conjunto dos indivíduos que habitam a França. O povo agora é os miseráveis, é le misérable que Victor Hugo vai pintar. Não é quem fez faculdade, dos poucos que fizeram, não são os letrados que estão nos postos de poder do Estado. O povo é o outro. E o povo é uma parte. Isso é uma coisa extremamente interessante nessa discussão da Hannah Arendt. Porque como existe uma exterioridade daquilo que é o povo e a finalidade da política, em letra maiúscula, diante da miséria, o que precisa fazer é superar essa miséria, como imperativo absoluto. Então, esta exterioridade tem um efeito extremamente importante na maneira como o revolucionário considera a si mesmo. E essa maneira é absolutamente terrível, porque o revolucionário sabe que ele é um burguês, que ele é um pequeno burguês, que ele é um nobre. Ele sabe que ele é um privilegiado. Ele sabe que se ele quiser ser virtuoso, ele tem que anular a sua alma e o seu querer, para fazer aquilo que é o dever moral que o Espírito Absoluto lhe comanda. Como a Hannah Arendt é uma estudiosa de Santo Agostinho, para ela foi fácil ver na categoria amor, que tanto o Rousseau trabalha, o pulo do gato dessa automutilação que o revolucionário se faz, de não conseguir considerar o seu interesse como um interesse legítimo. E, portanto, todo interesse visto como egoísta, determinado pela situação particular de alguém, que todo esse interesse é um interesse ilegítimo que deve desaparecer do cenário político. Quantas e quantas vezes a gente ouve essa bobagem? Quantas e quantas vezes, mais que bobagem, essa ideia perniciosa e perigosa de que o interesse particular, o interesse privado é um interesse ilegítimo. Só se faz política com liberdade quando esse interesse puder ser declarado. Quando esse interesse pesar na balança pública dos acordos que se faz para se deliberar sobre o que fazer. Muito bem, não é isso que está se passando no coração do nosso revolucionário. O nosso revolucionário sente um dever moral para redimir o povo. E esse dever moral faz com que ele seja um ser apaixonado. A Revolução Americana, se fracassou simbolicamente, fracassou porque a luta contra a taxação não inflama
a luta heróica para a abolição da pobreza nos leva aos píncaros da autoimagem. Ó, como eu sou bom, eu quero acabar com a pobreza no mundo e para isso eu vou anular o meu sentimento. Eu sou um apaixonado, é tudo lindo, é tudo ético, é tudo fantástico. A minha paixão qual é? É a paixão de me compadecer. Compadecer com o espetáculo do sofrimento. Compadecer com aquele que quando eu olho me dá vontade de chorar. É gente humilde. Ai, que vontade de chorar. Esse é o sentimento do revolucionário. Tá certo? Que o poeta me perdoe. Esse é o sentimento do revolucionário. Dá vontade de chorar porque pensa que a santidade nessa penúria e a maldade em não ter essa penúria. É esse sentimento, essa paixão pela compaixão, essa nulificação de si mesmo, essa nulificação, portanto, daquilo que destoa, daquilo que não é exatamente igual a isso que eu posso chamar de povo, é que me leva ao extremo de poder anular qualquer expressão que não esteja comungando com esta ideia totalitária de povo. Veja, por que é totalitária essa ideia? Porque ela passa excluindo. Se o empresário vem dizer não dá para distribuir desse jeito, porque nós não teremos como acumular e etc e tal, é o antipovo. Destrua-se o empresário, mande-o para a guilhotina. Se alguém vai dizer não faz essa regra, porque essa regra no limite tolhe a liberdade de todos, é antipovo, vá para a guilhotina. E por que eu vou manchar as minhas mãos de sangue? Porque eu estou empenhado em redimir a humanidade. Eu estou apaixonado pela compaixão que eu tenho do pobre. Eu quero redimir esta mácula infernal que me apavora. É nessa situação, é nessa virtude que só se compreende na compaixão, é que a gente vai entender os desdobramentos mais radicais do pensamento revolucionário e porque esse maldito pensamento acaba se tornando, no fundo, mais uma versão de uma ética religiosa do que propriamente de uma ética política. Nós não estamos falando aqui, em nenhum momento, de fazer com que os plurais se transformem em um. O um está dado metafisicamente, ele vem antes de qualquer coisa. Muito bem. Piedade, notemos, que é o sentimento que nós estamos vendo presidir na alma revolucionária, ela é o contrário da solidariedade. Piedade e solidariedade são diametralmente opostas. Porque solidariedade supõe um patamar comum. Não importa que um pobre ou um rico, um gordo ou um magro, um homossexual, um heterossexual, uma mulher, um homem, um jovem, um velho, não importa. Eles podem construir um patamar comum a partir do qual eles se solidarizem na ação. Isso é possível. Mas, quando falamos de piedade, nós estamos falando de um outro sentimento integralmente diferente, que supõe e reitera e faz permanecer para sempre a assimetria. Piedade não é sentimento que se dirija a um ser humano capaz, porque é um sentimento que diminui o outro. O outro pode estar diminuído objetivamente, a minha piedade pode ter um sentido objetivo. Quando alguém, por exemplo, está com uma doença terminal ou numa situação extremamente precária.
Mas, de qualquer maneira, a simetria do sentimento está dada. Ela não é, portanto, uma boa guia para a política. Solidariedade é um princípio, piedade é um sentimento. E compaixão é uma paixão. O Robespierre, a partir do jogo de sentimento e paixão, mata o princípio. Ele faz a glorificação dos pobres, que no fundo só serve para esconder a sua imensa, incomensurável, absurda sede de poder. A simetria é revelada porque, no fundo, esse bom mocismo serve simplesmente para produzir um engano nos outros e assim um auto-engano que esconde a sombra de poder, o desejo de mandar, o desejo de comandar e oprimir presente nesses grupos. É preciso ter muito claro isso que Hannah Arendt sustenta. O mal da virtude política de Robespierre é que, assim colocada, ela não tem limite. Em outras palavras, toda aquela sabedoria que Montesquieu vai nos alertar, que poder sem limite é poder nefasto, que poder reunido numa mão só, vale dizer hegemônico, é poder nefasto, vai para o ralo. E está eticamente justificado por uma palhaçada desta magnitude, por uma ignomínia que é pegar um sentimento que aparentemente é bom para justificar uma sede de poder absolutamente desbalanceada. Muito bem. Como se trata de uma potência do coração, tudo é permitido nesta empreitada. Tudo é permitido nessa empreitada. Robespierre, portanto, transpôs os conflitos da alma para a política. O que é desastroso. Por que é desastroso? Porque a alma é indecifrável. A política é uma coisa mais comezinha que isso. O coração humano é o lugar da obscuridade, do sentimento oculto. É o lugar, em grande medida, da hipocrisia. Quando você quer desvelar o coração, quando você quer acabar com a hipocrisia, quando você quer desmascarar as máscaras sociais, jogando fora a homenagem que o vício presta à virtude, o que você faz é exatamente despersonificar as pessoas reais. Acabar com aquela máscara que existe na vida social e que é justamente a que protege de forma indelével a personalidade legal de cada um. Isto é, que torna cada um, ainda que odiado pelo outro, titular de direitos que o outro hipocritamente tem que respeitar. É essa máscara que Robespierre quer fazer cair. É essa máscara que o revolucionário quer tirar do branco, do burguês, do homem, do redneck, que quer tirar para colocá-lo numa situação de desnudamento da alma e do coração. Ora, a questão é o seguinte: o homem totalmente desnudado simplesmente não existe. É o homem enquanto homem. É por isso que a Revolução Francesa vai desaguar na Declaração Universal dos Direitos Humanos.
é uma declaração universal e os direitos são humanos. Não a declaração dos direitos que nós, em comum acordo, naquele momento, fomos capazes de nos dar porque exercemos a nossa liberdade. Tudo bem. Eu acho que acompanhou a gente tanto tempo, duvido que alguém tenha feito isso. Viu a densidade do trabalho, o legado da Hannah Arendt é enorme. Esse texto continua com ideias tão brilhantes quanto as que eu tentei expor para vocês. Faz a crítica do constitucionalismo como uma visão acabada de mundo, que vai, por uma outra ótica, desempenhar o mesmo papel de matar a liberdade. E a Hannah Arendt é uma mulher que afirma permanentemente, durante toda a sua existência, até sua morte, a necessidade da gente recuperar uma ideia de liberdade que a modernidade tende a desprezar profundamente. Liberdade é participar da decisão que conforma nossos destinos. Liberdade não é demandar. Liberdade não é excluir o outro do meu grupo. A liberdade é saber como conjugamos num determinado mundo único que nós temos para viver, como é que nós conjugamos posições, ideias, anseios e racionalidades díspares para produzir um mundo que é eticamente, politicamente e libertariamente mais aceitável. E que a gente continue cavocando o terreno do pensamento político a todo momento, para não dar como verdade o que não é verdade e para não dar como acabado um trabalho que só se realiza com vida, morte e nova vida.